Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Esta é a 11ª videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é as situações didáticas da educação física cultural. O nosso desejo é que, somada às leituras que vocês estão fazendo, a realização das atividades e a participação nas conversas virtuais para quem, obviamente, consegue fazê-lo, que todo esse conjunto de situações didáticas, também chamadas atividades de ensino ou encaminhamentos pedagógicos, possa contribuir para que vocês consigam caracterizar as situações didáticas da educação física cultural. Mas, antes de avançarmos nessa discussão, é importante retomar alguns aspectos abordados nas semanas anteriores e que, vira e mexe, aparecem também na literatura sugerida. É importante lembrar que a função da educação física cultural é proporcionar experiências pedagógicas que contribuam para que as crianças, jovens, adultos ou idosos que frequentam a educação básica possam fazer uma leitura cada vez mais qualificada da ocorrência social das práticas corporais. Também é função da educação física cultural contribuir para que as pessoas reelaborem essas práticas corporais, elas recriem essas práticas corporais a partir do contexto de vida, a partir das características da escola, a partir daquele momento em que elas estão estudando essas práticas corporais. Portanto, vocês já perceberam, pela leitura dos relatos, pela assistência aos vídeos, que, na perspectiva cultural, as atividades de ensino, os encaminhamentos pedagógicos ou as situações didáticas, elas não se restringem à execução motora. Então, não tem relação com aquelas propostas que todas as pessoas conhecem, que as crianças vão para o espaço onde acontece a prática, elas brincam, ou dançam, ou lutam, e aí voltam para a sala de aula absolutamente desconectado daquilo que acontece fora da escola com relação àquela própria prática ou daquilo que acontece no projeto pedagógico da escola. Então, a perspectiva cultural da educação física, ela procura desenvolver experiências didáticas, situações didáticas, atividades de ensino que contribuam para a compreensão dessas práticas corporais e para a reelaboração dessas práticas corporais. Lembrando que práticas corporais nada mais são do que textos produzidos pela linguagem corporal. E nós estamos, desde a 3ª semana do curso, nós estamos insistindo nessa questão. As brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes e as ginásticas, elas são produções da cultura, elas são artefatos culturais, elas são traços da identidade cultural dos diversos povos e, como qualquer outra narrativa, como qualquer outra produção discursiva, elas estão submetidas a vetores de força. É por isso que algumas práticas corporais são exaltadas e outras são menosprezadas. Em alguns casos, chegaram, em determinado momento da história recente do Brasil, inclusive, a serem práticas proibidas, dentro ou fora da escola, a depender do grupo. Eu gosto de repetir o exemplo da capoeira, mas também é importante que vocês se lembrem que a prática esportiva ela foi proibida para as mulheres durante um tempo muito grande, né? Quando as mulheres elas se envolvem nas práticas esportivas, foram praticamente criadas modalidades específicas para as mulheres, aquelas modalidades que naquele momento, na passagem do século XIX para o século XX, exaltavam a graça, a beleza, estas características que equivocadamente eram atribuídas às mulheres, porque havia, claro, uma concepção a respeito da mulher que em nada coincide com o que nós pensamos, em nada coincide com o que nós queremos que as pessoas sejam. Então, a prática corporal, ela é, na verdade, a definição da prática corporal, ela é, na verdade, um ato político, é um gesto político que o professor e a professora fazem. Mas não basta definir a prática corporal e
chegar nesse espaço onde ela vai acontecer e simplesmente promover as vivências. É necessário, e vocês perceberam isso na leitura e têm percebido isso no contato com os relatos de experiência, é necessária a organização de uma série de experiências pedagógicas, de uma série de situações didáticas que vão caracterizar a tematização. Então, retomamos esse conceito de tematização para lembrar para vocês que as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas na educação física cultural, elas são tematizadas. Então, elas são tomadas como temas culturais, elas são produtos de determinados grupos sociais que precisam ser compreendidos, que precisam ser reelaborados. É assim que funciona na dinâmica cultural, com uma série inúmera, né, com um conjunto infinito de artefatos da cultura. Eles acontecem de uma determinada maneira num certo momento, com um certo grupo. Quando eles são apropriados por outro grupo, num outro momento histórico, eles se transformam, eles são transformados sempre, né, pelos sujeitos que participam desse grupo, pelos sujeitos da cultura que vão elaborar um novo produto cultural. Então, as práticas corporais não são estanques, as práticas corporais não são herméticas, as práticas corporais elas dialogam com o contexto e com as pessoas que delas se apropriam, com o contexto e com as pessoas que delas fazem parte. Bom, vocês devem ter notado na leitura dos textos, na leitura dos relatos de experiência, na assistência aos vídeos sugeridos, que muitas vezes os professores e professoras, elas se remetem a uma série de situações didáticas. Nesse texto, né, o capítulo que a gente sugeriu para a leitura, o capítulo 4 desse livro, nesse texto nós fizemos um trabalho de pesquisa com os relatos de experiência e identificamos que a maioria dos professores e das professoras que afirmam desenvolver o currículo cultural, eles realizam certas atividades de certas maneiras. Isto não é uma sequência didática, isto não é uma organização pré-definida. Isto acontece, como vocês já entenderam, já estudaram no dia em que nós discutimos a noção de tematização, isto acontece na medida em que o professor e a professora avançam no processo, na medida que o professor e a professora fazem a leitura do que está acontecendo, ou seja, como os estudantes e as estudantes respondem às atividades propostas e o professor e a professora vão reorganizando as ações didáticas. O trabalho que vocês puderam ler é resultado de uma pesquisa que olhou para as práticas pedagógicas a partir das teorias pós-críticas. Então, é uma leitura entre tantas outras, né? Uma pesquisa rápida na internet vai levar vocês a vários outros textos que também discutem as situações didáticas na educação física cultural. De uma coisa a gente tem certeza, né? Vocês certamente identificaram que estes professores, estas professoras que afirmam desenvolver o currículo cultural, eles e elas promovem atividades pouco comuns àquilo que a gente aprendeu a chamar de educação física e a maior parte das nossas experiências na educação básica. Então, eles vão para a sala de informática, eles organizam situações de pesquisa, eles fazem debates, eles promovem vivências, e as vivências são de certas maneiras, eles fazem visitas pedagógicas, ou seja, um conjunto de situações didáticas que difere daquelas mais conhecidas do componente ou daquelas mais presentes na nossa própria história pessoal. E quais são elas? Então, como são várias situações didáticas, nesta semana nós estudaremos algumas, na semana que vem nós completaremos esse estudo abordando aquelas que não trabalharmos nesta semana. Então, o professor e a professora desenvolvem situações de mapeamento. Mapeamento não tem relação com avaliação diagnóstica, mapeamento não tem relação com levantamento dos conhecimentos prévios. Mapeamento não tem relação com saber o que eles fazem para que a gente possa selecionar isso que eles fazem como tema. Não é bem essa a ideia de mapeamento. Mapeamento, como vocês já viram, tem uma certa inspiração freiriana no mapeamento. O mapeamento nada mais é do que uma pesquisa que o professor faz, que a professora faz,
do universo cultural corporal da comunidade. Aquilo que acontece dentro e fora da escola, essas informações podem ser obtidas através de conversas, através, né, da própria trajetória que o professor e a professora fazem para ir até a escola, da conversa com os profissionais da educação que trabalham nessa mesma instituição, da própria experiência que ele e ela têm de trabalhar nessa escola há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, ou seja, este exercício, na medida em que este profissional, que esta profissional, permanecem na escola, esse exercício se torna cada vez mais fácil, porque é óbvio que eles vão se apropriando dos referenciais, das ideias, das experiências daquelas pessoas que estão com eles. Então, o mapeamento é um procedimento importante, né? É uma situação didática importante. Pesquisas mais recentes já mostraram que o mapeamento é esse momento em que certas informações, certas representações sobre as práticas corporais também circulam, e o mapeamento é uma situação didática que ajuda o professor principalmente a definir qual é o tema que ele vai desenvolver, que ela vai desenvolver naquele período letivo. Na sequência, na continuidade, consecutivamente, a maioria dos professores e professoras promove situações de vivências, que nada mais são do que brincar as brincadeiras, dançar as danças, lutar as lutas, realizar os esportes, realizar as ginásticas, e brincadeiras, danças, esportes, ginásticas e lutas. Então, nada mais é do que isso, né? Então, é muito importante e se engana, e de vez em quando isso acontece, né? As pessoas pensam que a perspectiva cultural da educação física é uma aula teórica sobre as práticas corporais. Nada disso. Se algo precisa ser lido, daqui a pouco a gente vai aprofundar essa ideia, é a gestualidade das práticas corporais. Então, nós precisamos promover situações em que as crianças brinquem, em que as crianças dancem, lutem, joguem, façam ginásticas. Por quê? E elas vão partir sempre daquelas representações que elas têm sobre essas práticas corporais. Ou seja, o professor e a professora não ensinam a dançar, não ensinam a brincar. O professor e a professora, ao mapearem, eles vão promover vivências a partir daquilo que eles e elas identificaram que acontece no bairro. E ele ou ela também não precisam apresentar. Vamos supor que ele identificou uma prática corporal que está presente no bairro, ou foi falada pelas crianças, e que, se naquela turma ninguém sabe realizá-la, ele pode mostrar um vídeo, ela pode fazer uma demonstração, ou seja, ele pode convidar alguém de outra turma para ir lá e explicar como funciona. As crianças, na maior parte das vezes, as crianças já chegam na escola com certas representações acerca daqueles temas que eles irão abordar. Mas vocês viram ao longo das semanas que os professores e as professoras muitas vezes elegem como tema alguma prática corporal que está mais distante da experiência concreta, né? Ou seja, da realidade concreta, mas está presente no universo cultural corporal. Então, às vezes o canal de entrada pode ser um vídeo, às vezes o canal de entrada pode ser uma explicação, às vezes o canal de entrada pode ser até uma consulta para saber como aquela prática corporal, uma consulta a uma certa fonte para saber como aquela prática corporal acontece. E aí, durante a vivência, ou naquela ocasião que o professor mostra no seu celular, né, o vídeo, ou leva na sala de informática, ou pede para que as crianças consultem nos seus próprios celulares, né, se esse material estiver disponível para 1, 2, 3, 10, ou também se há uma visita a um lugar onde essa prática corporal acontece, ou essas crianças, elas são convidadas, um grupo de crianças pode ser convidado a ir até a outra turma para ver como é que está acontecendo, ou seja, há sempre um momento de leitura das práticas corporais. Então, as vivências, elas são acompanhadas de leitura, mas a leitura da prática corporal não acontece somente durante a vivência. Um grupo, no momento em que está vivenciando, esse próprio grupo está fazendo leitura daquilo que acontece e está significando aquilo que acontece. Mas não é só naquele momento. Assistir pela televisão, ou assistir na internet, ou assistir uma prática de um outro grupo, também é um exercício de leitura. E essa leitura vai permitir que as pessoas que estão participando das atividades, que elas signifiquem,
que elas interpretem não só a gestualidade, mas as regras, mas o formato, mas como começa e como termina, como pontua, quando existe ou não existe punição, qual é a execução mais interessante, qual é a execução que o grupo despreza, ou seja, há uma série de elementos, né, desde a cor da roupa das pessoas, até se aquela prática cansa muito ou não cansa tanto assim, há uma série de elementos que são passíveis de leitura. Então, a leitura ela precisa ser estimulada. A leitura da prática corporal ela precisa ser também objeto de conversa. Saindo um pouco da experiência pedagógica, né, e olhando para outras situações onde as práticas corporais acontecem, imagina que você está numa festa de família e as pessoas estão dançando e aí a gente comenta sobre como dança, comenta sobre o ritmo, comenta sobre aquela música que te lembra, né, determinada situação, ou você se encontra com os amigos, com as amigas, para fazer uma prática corporal qualquer, para jogar alguma modalidade, ou para fazer uma caminhada, etc. Nessas situações, comentários são emitidos a respeito daquilo que está acontecendo, ou daquilo que você está acompanhando, daquilo que você está assistindo. Então, esse é o exercício que precisa ser estimulado durante as aulas. Então, vale a pena interromper uma brincadeira e perguntar o que está acontecendo? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Alguém pode dizer, alguém percebeu como é que fulaninho e fulaninha fizeram? Alguém tem uma outra ideia? Ou seja, esse exercício de leitura da prática corporal, normalmente ele promove a ressignificação. Na cultura, sobretudo a partir dos estudos culturais, na sua perspectiva pós-estruturalista, na cultura, nós nunca nos apropriamos daqueles significados da maneira como eles foram produzidos pelo grupo em questão. Na cultura, nós sempre ressignificamos, nós sempre reelaboramos aqueles significados. Então, esse processo de ressignificação é o próprio ato de produção de cultura. Por isso que é muito interessante que vocês fiquem atentos, que vocês fiquem atentas durante a execução, durante a vivência das práticas corporais, como que acontece esse processo de ressignificação, como que as crianças vão reelaborando as práticas corporais e às vezes, se vocês têm essa oportunidade, é possível perceber que a turma do primeiro ano A caminhou numa certa direção, a turma do primeiro ano B caminhou em outra direção, ou seja, eles vão reelaborando as práticas corporais e aquela brincadeira, por exemplo, vai se tornando a brincadeira daquela turma. E uma outra turma, mesmo que o ponto de partida tenha sido a mesma brincadeira, porque o professor, a professora estão tematizando a mesma prática corporal, talvez nesse processo de ressignificação, que implica uma nova produção, ou seja, implica a produção da cultura, ela se torna uma outra brincadeira. Então, por hoje, nesta semana, nós entendemos que essa discussão ela é suficiente. Nós recomendamos muito, né, a leitura do texto também, que está recomendado para a próxima semana, né, com mais ênfase, o texto do professor Arthur Miller, em que nós vamos aprofundar uma questão muito importante na perspectiva cultural da educação física, que é a avaliação. Então, muito obrigado, nos vemos na próxima semana, os materiais estão disponíveis no site do grupo de pesquisa e os vídeos, como vocês sabem, também estão disponíveis no canal do YouTube. Um abraço, muito obrigado.